Olá, sou Rafaela Gonçalves Olmedo, psicóloga clínica, e venho falar sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre esse assunto? O que é inteligência emocional? Será que você sabe reconhecer, identificar e nomear suas emoções? Será que você lida com seus medos, angústias, preocupações, com traições, com rejeições, decepções de uma forma correta, de uma forma inteligente? Você sempre age pelo impulso, sem pensar, sem medir as consequências? E então você não sabe nem identificar o que a levou a agir daquela forma? Você está satisfeito com a forma que você tem lidado com as suas emoções? Ou não? Será que você tem atingido seus objetivos? Ou você tem sofrido as consequências, os malefícios dessa forma de lidar? Os prejuízos, né, com essa forma de lidar com suas emoções. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que é essa inteligência emocional. Então, a primeira vez que usou esse termo sobre inteligência emocional foi em 1985, com um pesquisador, Wayne Payne, que fez uma tese de doutorado falando sobre, usando esse termo. E depois de 10 anos, esse tema foi falado novamente por Daniel Goleman, que escreveu um livro que se chama Inteligência Emocional, em 1995. E nesse livro ele explica sobre a forte influência das nossas emoções e o que seria a inteligência emocional, o que envolve essa inteligência. Então ele vai falar que há quatro níveis, né, que estão relacionados e que são integrados, e que uma pessoa precisa partir do primeiro nível até o quarto nível para se dizer que ele apresenta aquela inteligência emocional, naquela área, de acordo com aquela emoção. Então, qual que é o primeiro nível que esse autor expõe? O primeiro nível é a autoconsciência, que seria eu conseguir identificar, reconhecer e nomear aquela emoção. Então, o que eu estou sentindo? Como eu tenho me sentido? Então, o primeiro passo, o primeiro nível seria eu identificar como eu estou me sentindo, que emoção eu estou me sentindo. E depois eu preciso saber a automotivação, o porquê que aquela emoção tem me motivado, tem me direcionado a agir de tal forma. Porque quando eu sinto aquela emoção, e aí então eu penso e eu externalizo aquilo que eu sinto e penso, através de atitudes, comportamentos públicos. Então, como eu tenho direcionado aquela emoção em relação aos meus objetivos, a forma com que eu lido com essas emoções, a forma que eu externalizo a minha emoção, eu tenho conseguido atingir, alcançar os objetivos, ou estou insatisfeito? E o terceiro nível seria a consciência social e a empatia. Então, o que eu tenho causado no ambiente, nas relações interpessoais, né? Quando eu exponho aquela emoção, quando eu expresso, que pode ser uma expressão não verbal, através de expressões faciais, através de comportamentos não verbais. Então, o que isso tem causado nas minhas interações? Eu tenho causado uma impressão equivocada uma impressão ruim e equivocada a meu respeito, né? Como diz aquele ditado, né? A primeira impressão é o que fica. E qual que é a impressão que eu tenho causado no meu ambiente, no ambiente social? O que as pessoas acham a meu respeito? Então, às vezes eu falo, não importa o que os outros acham, mas isso influencia a nossa autoestima. Como que eu lido com aquela emoção tem gerado reações no ambiente, tem gerado reações na outra pessoa. Eu tenho sido uma pessoa desejada, uma pessoa que as pessoas gostam de estar, sociável, uma pessoa agradável de se estar no ambiente, ou não, as pessoas me evitam. E se me evitam, por quê?
eu estou me sentindo insatisfeita, né, com isso? E depois de atingir esse nível de empatia, então eu saber que a forma que eu lido com a emoção gera consequências no ambiente, nas pessoas, o quarto nível seria a capacidade de comunicação. Então, como eu tenho comunicado a minha emoção? Como está sendo a minha comunicação? A minha comunicação é totalmente passiva? A minha comunicação é totalmente agressiva? O que seria uma comunicação passiva? Então, eu sou aquela pessoa que vou guardando. Eu estou com raiva, eu guardo, ou eu estou triste, a pessoa fez algo que eu não gostei, eu vou guardando aquilo que eu não gostei, aquele desagrado, e aquilo se torna uma mágoa, às vezes um ressentimento, né? E eu vou carregando aquela mágoa, aquela ferida dentro de mim. E a pessoa nem sabe que ela fez aquilo, ela nem sabe que me ofendeu e eu estou guardando. E quem se prejudica com isso? Aquela pessoa que está guardando, aquela pessoa que está levando aquela bagagem emocional, né? Que tem que conviver com aquele sofrimento. Então, alguma coisa me aborrece também. O meu filho faz alguma coisa, o meu marido, o meu namorado, uma amiga faz algo que me aborrece, que eu não gosto. E então eu fico um dia sem olhar para essa pessoa. Eu não converso mais com ela, eu fico de cara fechada, né? Então, essa atitude não vai facilitar a comunicação. A pessoa não vai saber o que está passando na minha mente. Não tem como o meu parceiro descobrir o que eu quero se eu não conseguir expressar, né? Então, agir de uma forma passiva, sem me comunicar, né? Então, o que isso vai gerar em mim? Eu vou carregar uma bagagem emocional desconfortante. Eu não vou conseguir guardar por muito tempo. Uma hora eu vou estourar. É como se fosse um vulcão e que vai entrar em erupção. Então, minha emoção vem à tona um dia. E aí, quando vier à tona, ou às vezes eu desisto daquela amizade, ou às vezes eu desisto daquele relacionamento, ou às vezes eu peço um divórcio. Por quê? Porque eu falo, eu estou cansada, eu estou esgotada. Mas eu me permiti me esgotar porque eu não tive habilidade suficiente para aprender a lidar com aquela minha emoção, com o meu desagrado. Então eu preciso aprender a me comunicar. Eu preciso desenvolver essa habilidade. Não é porque o meu pai e minha mãe não sabiam se comunicar. Eu não tive um ambiente propício para a comunicação. Eu não tive modelos que me aperfeiçoassem, que me ensinassem, né? Seja pela observação, seja pela instrução. Que eu não posso me desenvolver. Então, eu não preciso me tornar refém da minha história, né? Eu posso sim desenvolver. Eu posso começar, então, a falar aquilo que me incomoda. Isso é muito importante. Então, eu não posso agir de uma forma passiva, porque eu corro o risco de ficar sobrecarregada e não conseguir depois lidar com aquela emoção e estourar e não aguentar mais. Ou também, eu também não posso partir para outro extremo, que é aquela comunicação agressiva, onde a pessoa não leva desaforo para casa, onde quando eu sou alguma coisa me desagrada, onde alguma coisa gera um desconforto e eu reajo com a mesma moeda. Eu tento me vingar, eu tento reagir sem pensar. Então eu ofendo, eu falo coisas desnecessárias e depois eu me arrependo, ou às vezes nem me arrependo, né? Depois as consequências que essa decisão, que essa atitude agressiva, que essa comunicação agressiva me proporciona. Quais são as consequências? São as consequências bacanas, né? Eu ofendo as pessoas, eu atingo as pessoas, eu desgasto as relações e depois eu reclamo que eu não tenho amizades, eu reclamo que as pessoas não me toleram, eu reclamo que ninguém gosta de mim, né? Mas eu tenho conseguido me conversar, eu tenho conseguido dialogar da melhor forma. Então, nós falamos sobre a comunicação assertiva. A assertividade a gente desenvolve, né? Então, a comunicação assertiva é a capacidade de eu conseguir expressar o que eu sinto, expressar o que eu penso, expressar minha opinião, eu conseguir defender os meus direitos, eu ser capaz de respeitar o direito do outro. Então, essa é a comunicação mais correta. É a comunicação que eu não procuro aprovação, né? Eu expresso o que eu penso, o que eu sinto. O meu objetivo, a minha intenção não é agradar o outro, nem que o outro concorde comigo. Então, é a capacidade de eu aprender a lidar com a intolerância, né? Com a intolerância
ou melhor, com a tolerância à frustração. É a capacidade de eu tolerar a frustração, né? Então a comunicação assertiva me permite tolerar o outro. Então existe aquele ditado, né, popular, que é uma questão cultural de que futebol, política e religião não se discute. E a gente então acredita que a gente não pode discutir sobre assuntos que a gente discorda. E não é assim. A gente tem que começar a aprender a falar, a comunicar e discutir um assunto. Porque através de uma discussão, não é briga que a gente está falando. A discussão é você debater sobre um assunto, é você defender seus ideais. E fazer isso não significa que você está se opondo ao outro, querendo uma briga, um conflito. Mas é quando você quer aprender. Então, às vezes a gente não conhece algo, a gente quer aprender com o outro. E através da discussão, através de perguntas, indagações, que a gente reflete e que a gente aprende. Então, existem muitas coisas culturalmente embutidas em nossa mente que a gente acredita e que nos influencia também a ser intolerante, né? Então, a habilidade de conversar, de comunicar, envolve essa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida, aprimorada. Não é uma aptidão que você nasce ou não, né? Que é uma questão hereditária. Não, você desenvolve. E para você desenvolver, o primeiro passo é você reconhecer a sua emoção, né? E você tem que conseguir atingir esses 4 níveis. Quando você tem uma inteligência emocional, você consegue identificar a emoção por trás de cada ação, né? Então, por trás de cada ação tem uma emoção, tem um pensamento, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Eu sinto, eu penso e eu ajo. Então, eu consigo identificar, eu preciso começar a ampliar minha linguagem emocional. Então, ao invés de eu dizer apenas eu estou triste, ao invés de eu dizer apenas eu não gostei disso, eu começar a identificar o que eu não gostei. Por que eu estou triste? Então, eu estou triste porque aconteceu algo no meu trabalho. Eu estou triste porque você fez algo que me fez ficar triste. Eu não gostei de tal atitude, né? Com o filho. Olha, eu não gostei que você fez tal coisa, filho. Então, você consegue pontuar o comportamento inadequado, o comportamento que você não gostou, né? Então, ampliando a nossa linguagem emocional já é um passo para a gente pensar em inteligência emocional. E quando eu começo a desenvolver essa inteligência, eu começo a entender, a compreender o mundo emocional dos outros. Então, eu passo a não levar as questões, as situações desagradáveis para o lado pessoal. Eu consigo entender que o outro também tem suas limitações e, às vezes, o nível de inteligência emocional dele está diferente do meu, né? Então, começa a tolerar mais o outro. E eu devo entender que eu preciso trilhar nesse caminho de autoconhecimento, de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal. Então, inteligência emocional requer um cuidado diário, requer uma paciência, requer flexibilidade, resiliência. Então, se você percebe que você não está sabendo lidar com as emoções, você precisa começar a pensar sobre isso, a refletir sobre esses 4 níveis, a se colocar no lugar do outro, a identificar, a saber o caminho que você deve trilhar para atingir seus objetivos, a ter empatia e saber que é um aprimoramento diário, que essa é uma habilidade social que você pode desenvolver e que nunca é tarde para nós mudarmos, né? Então, nós temos que ter essa visão de crescimento pessoal, ok? Então, reflita sobre isso. Inteligência emocional é algo que nós podemos desenvolver diariamente.